Mas o fato de que você pode ser sancionado na Alemanha dessa forma, com essa justificativa, e eu estou me repetindo agora, de ter contribuído indiretamente com algo para alguma coisa, isso é realmente Orwell 2.0 por excelência. Hallo zusammen. Hier bin ich wieder mal in meiner Muttersprache. Olá a todos. Aqui estou eu novamente na minha língua materna, pois hoje converso com o brilhante jornalista alemão Florian Warweg. O Sr. Warweg trabalhou muitos anos para a RT Deutsch, até a decisão da OAA de proibir todo o canal. Desde então, ele trabalha para uma revista online chamada Nachdenkseiten. Este é realmente um dos mais importantes meios de comunicação alternativos da Alemanha, que milhões de nós, no espaço de língua alemã da Europa, consultam mensalmente. O Sr. Warweg é especialmente um jornalista essencial, porque, na coletiva de imprensa do governo federal, o órgão de comunicação de fato do governo alemão, ele sempre faz as perguntas mais críticas. É sobre isso que queremos falar hoje. Sr. Warweg, seja bem-vindo. Herr Warweg, willkommen. Obrigado pelo convite. Ja, danke, dass Sie es angenommen haben und dass wir uns mal auch über Ihre Sim, obrigado por ter aceitado e por podermos conversar um pouco também sobre o seu trabalho, porque você é extremamente ativo. Você participa das coletivas de imprensa do governo federal, embora não esteja totalmente claro se isso continuará por muito tempo ou não. E você faz perguntas muito críticas, principalmente sobre o que está acontecendo atualmente com a guerra na Ucrânia, mas também em relação ao coronavírus e outros temas. E tentaram negar seu acesso às coletivas de imprensa do governo federal. Você poderia nos explicar brevemente o que aconteceu lá? Könnten Sie uns kurz vielleicht erklären, was dort passiert ist? Sim, então, como você já mencionou, durante o meu trabalho para a RT Ponted, eu já estive na coletiva de imprensa do governo federal. No entanto, isso talvez vá um pouco além agora. Mas existe, por um lado, o acesso à coletiva de imprensa do governo através da VAP, que é a Associação da Imprensa Estrangeira. Mas todos os jornalistas alemães que trabalham para a mídia alemã entram pela coletiva de imprensa do governo. E a coletiva de imprensa do governo, o que talvez nem todos saibam, porque soa tão oficial, é uma associação privada. E eles basicamente assumiram a posição de somos uma associação privada, como também existem aquelas associações clichês de criação de galinhas ou coelhos, e nós mesmos decidimos quem entra. E o Warweg, isso não nos convence. Eles não queriam que ele estivesse lá. E então, de última hora, acabaram me incluindo. Mas por outra manobra tática, através de objeções de membros, eram 6 de um total de 900 membros, tentaram dar um jeito para que eu não entrasse. Então fomos obrigados a tomar medidas judiciais. E o tribunal basicamente nos deu razão em todos os pontos. E talvez só uma anedota, porque acho bastante simbólico como no tribunal, it's lá de BPK tut. Então, por um lado, eles disseram que eu não falava o suficiente sobre política federal, o que, para quem conhece meu trabalho jornalístico, é claramente um argumento muito fraco. E o outro ponto é que foram apresentados supostos conflitos decorrentes da minha filiação. E um deles, que realmente foi apresentado em tribunal, foi, por exemplo, o Sr. Warweg teria zombado da nossa ministra das Relações Exteriores, Annalena Baerbock, no X, que na época ainda era o Twitter. E algo assim foi realmente usado como argumento, ou tentaram usar. E eu acho que isso mostra um pouco o espírito com o qual tentaram me excluir da BPK. A Bundespressekonferenz é, na Alemanha, um órgão extremamente importante para se obter informações ou citações de primeira mão do governo. Porque é lá que estão todos os porta-vozes do governo. Eles se apresentam lá, e realmente há uma rodada de perguntas muito importante para os jornalistas. Então, se o acesso lhe fosse negado ali, o que isso significaria para o seu jornalismo? Was würde das bedeuten für Ihren Journalismus? É um pouco absurdo que a Bundespressekonferenz se coloque dessa forma e diga nós não somos tão importantes assim, por isso o Warweg também não precisa estar aqui.
E eles negam um pouco a posição de monopólio que de fato possuem. Porque, como você já mencionou, não existe nenhuma outra instituição na Alemanha onde, 3 vezes por semana, todos os porta-vozes dos 16 ministérios, além do porta-voz do governo, comparecem e ficam disponíveis para perguntas. A qualidade das perguntas é outra questão, mas a instituição em si é relativamente única. E isso, de fato, limitaria muito o meu trabalho jornalístico se eu não tivesse acesso a ela. Mas isso também vale para outros jornalistas. E como você mencionou antes, um pouco o status de mídia alternativa, um dos argumentos no tribunal foi realmente que eles tinham medo de que se o Warweg entrasse no Nachdenkseiten, eles seriam praticamente invadidos por todos os outros meios alternativos com as respectivas conotações que viriam junto. Exatamente. E isso, acredito, é também um pouco um símbolo da mudança de época no jornalismo. O mundo da mídia está mudando. Os meios alternativos estão ganhando cada vez mais seguidores. Mas esse círculo bastante elitista de correspondentes da capital em Berlim quer manter isso, esse bom e velho mundo na percepção deles. E disso, acredito, vem grande parte da resistência ao meu acesso, mas provavelmente também ao de outros meios de comunicação. O que está acontecendo nos bastidores judicialmente, eu também não sei em detalhes. Mas sei que alguns outros meios de comunicação também tentaram entrar e acho que ainda não aconteceu muita coisa. Como está o clima geral na coletiva de imprensa do governo federal? Porque, se eu me lembro bem, eu acompanhei isso mais durante o período da pandemia de Covid, já que ali foram anunciadas decisões muito dramáticas na coletiva de imprensa do governo, que acabaram influenciando a vida privada de muitas pessoas. E durante esse tempo, eu sempre tive a impressão de que muitos dos jornalistas eram bastante próximos do governo e faziam perguntas que davam à administração a oportunidade de expor seus pontos de vista, em vez de questionar criticamente se aquilo era realmente correto ou se certas decisões eram boas. Enquanto você e outros, especialmente talvez o Sr. Boris Heitschuster, naquela época insistiam em perguntas, inclusive sobre pontos extremamente importantes e que eram claramente desconfortáveis para o governo. Como você percebe esse jogo entre os jornalistas da capital por um lado e o governo por outro, na coletiva de imprensa do governo federal? Então é realmente um mundo muito particular. Eu até concordaria com a sua avaliação. Mas quando você está sentado na coletiva de imprensa do governo federal, percebe que muitos dos jornalistas, que talvez você mesmo considere conformistas, você pensa, poxa, que pergunta submissa, mas na percepção deles mesmos, acho que eles se veem como extremamente críticos. E especialmente durante o período da pandemia, ficou claro que muitos deles, eu diria até, estavam totalmente alinhados e basicamente apoiando o Estado, mas na própria percepção deles, eram extremamente críticos, porque exigiam medidas de lockdown ainda mais rigorosas, fechamento de escolas por mais tempo. E na visão deles, isso era jornalismo crítico, porque de certa forma colocavam o governo sob pressão, só que de outro lado. Então, talvez para entender melhor como pensa uma parte significativa dos jornalistas na coletiva de imprensa do governo federal. E é preciso dizer que isso também não é necessariamente representativo. Um exemplo que gosto de citar é todo esse escândalo em torno do Cum-Ex, onde realmente bilhões foram desviados em prejuízo do contribuinte alemão, e onde o ex-chanceler federal também esteve fortemente envolvido. E, de fato, houve investigações críticas, por exemplo, na Spiegel ou na T-Online. Mas os representantes da T-Online e da Spiegel, na coletiva de imprensa do governo federal, não mencionaram o assunto uma única vez, porque grande parte dos correspondentes da capital, a moeda mais forte deles, não são perguntas críticas na coletiva de imprensa, mas sim o acesso informal aos porta-vozes do governo e aos respectivos políticos. E isso leva, acredito eu, ao fato de que justamente na coletiva de imprensa do governo, as perguntas acabam sendo ainda mais comportadas do que já seriam normalmente.
porque se sabe o que realmente se quer. Informações exclusivas e informais. E essas eu obviamente não consigo na coletiva. E isso é, na minha opinião, uma espécie de autocensura interna, que faz com que muitos deixem de fazer perguntas críticas, porque pensam, talvez, da próxima vez, ele não me dê aquela dica informal, ou então eu não vou poder voar no avião do governo com a Ana Helena. Naquela época, agora seria o Way the Fool. E esses são, acredito, mecanismos que não são necessariamente censura aberta ou influência direta, mas que explicam um pouco a mentalidade na coletiva de imprensa do governo, onde os jornalistas, na minha opinião, podem agir ainda mais adaptada do que talvez na média do próprio veículo. Exemplo, TT Online ou Spiegel. Então, é uma espécie de fenômeno sociológico, no sentido de Chomsky, do manufacturing consent, em que os jornalistas acabam se adaptando um pouco ao que eles acham que os porta-vozes do governo provavelmente ainda gostariam de responder ou não, para não perder o favor dessas pessoas. Eu suponho que você não está exatamente em alta com essas pessoas, certo? Não, mas é claro que eu também tenho, por assim dizer, uma posição diferente. Então, eu realmente não tenho a pretensão de estar de alguma forma depois de amanhã no avião do governo ou de participar desse tipo de conversas informais de bastidores, porque pelo meu próprio entendimento, e não quero me colocar acima de ninguém com isso, mas eu quero manter distância do executivo. E eu acho que essa distância está faltando. E isso, acredito, é sempre relativizado pelos colegas desde então. Mas eu acho que se você permite tanta proximidade regularmente com os porta-vozes do governo, e essas conversas informais de bastidores são tão importantes para você, como você mesmo já explicou, isso acaba tendo um efeito sobre a pessoa. Das hatte ich auch schon ausgeführt, das macht einem mit was, né? Also ich will denen gar nicht absprechen, dass die an sich. Não quero negar que eles ainda acreditam nesse. Também é uma questão de quão justificado isso já foi, mas nesse velho ideal de jornalistas, mídia como o quarto poder. Mas essa proximidade na qual quase se é empurrado dentro dessa bolha de Berlim, simplesmente faz com que o informal se torne muito mais importante. E por isso acredito que se evite fazer perguntas críticas para não prejudicar os canais de comunicação já existentes. Faz sentido. Isso tudo é compreensível. A questão é, quão bom isso é para o jornalismo em geral? E talvez uma pergunta também sobre sua transição do RT Deutsch para os Nachdenkseiten. Você conseguia imaginar que a Alemanha ou a UA simplesmente desligariam um canal jornalístico por completo? Ou seja, que o RT seria totalmente proibido na UA? Isso era algo que você conseguia imaginar antes de 2022? Acho que dessa forma, talvez eu tenha sido um pouco ingênuo, não consegui imaginar isso. E isso ainda é, por assim dizer, uma grande zona cinzenta do ponto de vista jurídico. Não se fala muito sobre isso, mas na verdade a política de mídia continuava sendo responsabilidade dos respectivos estados nacionais. E esse é um caso em que a OE interveio diretamente na soberania midiática dos estados nacionais, que são membros da UOR. E acho que hoje em dia ninguém faz isso. Provavelmente também não se encontra nenhum advogado para defender isso. Mas isso ainda está baseado em uma base jurídica extremamente frágil, essa proibição. Mas ela continua em vigor, e também se viu. Uma grande parte da mídia, assim como grande parte dos sindicatos e representações da mídia como DGU, DJV, até comemoraram isso. E tanto essa comemoração quanto essa tentativa, pelo menos de uma proibição completa de um meio de comunicação. E realmente, não importa qual seja a sua opinião sobre isso, eu repito, fui realmente ingênuo, with asked no essays for dessa forma. Ich wiederhole mich, da war ich tatsächlich naiv nicht für möglich gehalten. Auf was führen Sie das zurück? Ich meine, einerseits A que você atribui isso? Quero dizer, por um lado, a RT, ou seja, Russia Today em alemão, RT Deutsch, sempre foi acusada de ser um porta-voz do governo russo e um canal de propaganda. E sendo isso verdade ou não, o princípio da liberdade de imprensa e da liberdade de informação deveria, na verdade, valer também para a mídia estrangeira.
E existe também a Deutsche Welle, que transmite em inglês. Existem canais turcos, existem também canais americanos, e tudo isso é aceito na Alemanha. Essa diversidade de mídia estrangeira, é desejada, exceto agora no caso da Rússia. Quero dizer, isso é explicado pela guerra na Ucrânia, mas você tem a sensação de que há algo mais por trás disso? Aber da haben Sie das Gefühl, da steckt noch mehr dahinter? Ja, ich glaube, die Tendenzen gab es ja auch schon vorher, né? Also, Sim, eu acho que essas tendências já existiam antes. Acho que a guerra na Ucrânia foi usada mais como um pretexto. As tentativas já estavam lá antes. Então acredito que é uma mistura da política ocidental, de dizer, o russo só faz propaganda. Todos que trabalham para isso são manipulados por forças externas e, de qualquer forma, não são jornalistas. Isso ajudou, claro, porque se dizia e ainda se diz que eles não são jornalistas, que eles é um meio de comunicação de verdade. Por isso, não é tão grave em relação à liberdade de imprensa quando se proíbe, porque, por assim dizer, nem se aplica ao caso. Isso nem acontece. E o outro ponto é que isso também é um sinal de fraqueza, porque um Estado autoconfiante, um governo autoconfiante diria, claro, deixem eles fazerem o que quiserem. Nossa sociedade aguenta isso. E o fato de não terem feito isso, mas sim recorrido à proibição, eu acho que a censura, na maioria dos casos, é um sinal de fraqueza e também de falta de autoconfiança. E acho que isso fica evidente aqui, mais uma vez, de forma exemplar. E qual é a sua percepção agora, mesmo quando você interage com todos esses porta-vozes do governo? A insegurança do governo está aumentando, mesmo que eles não admitam? Ou seja, essa fraqueza está se tornando mais perceptível? Gute Frage. Da tue ich mich tatsächlich Boa pergunta. Na verdade, tenho dificuldade com isso, porque pelo jeito, os porta-vozes do governo, se eu olhar como foi, por exemplo, com o Seibert, que era o porta-voz do governo da Merkel, depois o Hebestreit com o Scholz e agora o Cornelius e o Merz, pelo jeito eu acho que cada um foi um pouco mais, sempre um pouco mais arrogante. Mas isso é, digamos, a impressão externa. Acho que de fato a cada vez ficou um pouco mais duro. Talvez seja algo que se precise ter um pouco. Isso é como em função de proteção. Proteção, segurança, ou de oferecer proteção. Mas, no geral, já tenho a sensação de que existe uma insegurança. No entanto, isso na BPK, já discutimos esse tema, é na verdade relativamente limitado. O número de perguntas críticas, às quais os porta-vozes do governo ali presentes são expostos. Por isso acredito que existe sim uma insegurança geral. Mas, na coletiva de imprensa do governo federal, eles, eu diria, não são particularmente desafiados. Existem algumas perguntas críticas, alguns temas críticos, às vezes outros também perguntam de forma crítica, mas o fato de que, em alguns temas, eu era quase o único, ou às vezes realmente o único, a questionar de forma crítica, isso já diz algo. Porque lá fora há muito mais jornalistas críticos do que apenas eu. Seria ridículo me apresentar assim. Mas na coletiva de imprensa do governo federal, esse tema já discutimos também, o filtro, acredito, é ainda mais forte. E para resumir, os porta-vozes do governo lá seriam, na minha opinião, muito mais inseguros se realmente houvesse mais perguntas críticas. Acho que o tema onde há um pouco mais de questionamento crítico, inclusive de outros, é Israel-Gaza. Mas em grande parte para por aí em muitos outros temas. A guerra na Ucrânia é parecida com o que aconteceu na época do corona. Os jornalistas se sentem extremamente críticos quando pedem entregas mais rápidas de Taurus. Então realmente vejo paralelos com a atuação durante a crise do corona. Que isso também tem um impacto. Ou seja, quando os colegas exigem mais mísseis, entregas mais rápidas, mais apoio, isso também tem um efeito de retroalimentação sobre o governo, que então diz, estamos sendo apoiados, então na verdade precisamos fazer mais. Ou para você não há essa conexão?
Aqui estamos, é claro, um pouco no campo da especulação, mas eu diria mesmo assim que isso realmente acontece. É o que se chama de famosa bolha de Berlim. Ou seja, a gente se movimenta. E não é como se, principalmente aqui no ritmo de trabalho, houvesse muito tempo para estar fora dessa bolha de Berlim. E quando então, por assim dizer, o quarto poder, do qual se pensa que são aqueles que nos acompanham de forma crítica, vem do outro lado, eu realmente acho que isso faz diferença. Que se pensa, ei, se até o quarto poder está nos apoiando nisso, então estamos no caminho certo. E contra isso, quase nunca há movimentos contrários. Acho que a última vez foi, acho que saiu na semana passada ou retrasada, uma pesquisa Força representativa, em que 75% dos cidadãos alemães disseram, por exemplo, que não apoiam mais entregas de armas a Israel por causa das ações em Gaza. E eu diria que na coletiva de imprensa do governo e também no nível governamental, a percepção e também a distribuição dos percentuais, acredito, são quase o oposto. Ou seja, lá a maioria é a favor de mais entregas de armas. E esse confronto com outro clima social acontece relativamente raramente. Por isso eu concordaria com você em muitos temas. Ou também, por exemplo, o caso Cum-Ex, que na verdade foi um escândalo gigantesco. Se apenas um jornalista, que já é um pouco rotulado como esse a gente não precisa levar tão a sério, faz perguntas. Então você também está em um mundo onde se diz, ei, eles nem fazem perguntas críticas. Então isso na verdade nem é tão problemático assim. E como você explica isso? Para mim, trata-se de uma comunidade epistêmica, ou seja, a bolha dos jornalistas. E muitas dessas pessoas têm formas de pensar semelhantes. Mas quando se observa que na população, outros temas ou certos temas são valorizados de maneira bem diferente, enquanto ocorre essa inversão por parte da elite jornalística, de onde isso vem? Existem também estudos interessantes, por exemplo, sobre a diferença entre a opinião pública e a opinião publicada. E elas frequentemente não coincidem. Como você explica que ali se reúne uma pequena elite, que na verdade representa as coisas de forma diferente do que se poderia imaginar a partir da população em geral? Sim, você já mencionou Chomsky. Talvez possamos também trazer Bourdieu para a conversa. Acho que com essa combinação podemos nos aproximar bastante do tema. Uma coisa que tanto Chomsky quanto Bourdieu abordam é a hegemonia social ou a coerência no campo jornalístico. E acredito que na Alemanha isso é ainda mais acentuado do que em outros países. Um exemplo é o comportamento eleitoral. No ano passado, a Universidade Técnica de Dortmund realizou um estudo abrangente sobre o comportamento eleitoral dos jornalistas, realmente representativo. E mais de 40% dos jornalistas declararam que votam nos verdes. Se compararmos isso com os resultados eleitorais dos verdes e o comportamento eleitoral geral, já fica evidente uma diferença considerável. Então, 10% da população total contra 40% dos jornalistas. E se entrarmos no setor público, a diferença fica ainda mais gritante. Houve, isso faz uns 2, 3 anos, pesquisas semelhantes entre os estagiários, mas são esses que aos poucos vão subindo na carreira. E lá no ZDF, que sempre foi considerado um pouco mais conservador que a ARD, mais de 60% dos estagiários votavam nos verdes. E isso, acredito, já mostra, mesmo que só em relação aos verdes, mas ainda assim evidencia a discrepância. Além disso, os jornalistas, há vários estudos sociológicos sobre isso, têm uma das maiores taxas de herança profissional dentro da família. Isso só se compara a advogados e médicos, onde é parecido. Ou seja, se o pai é editor do caderno cultural no Süddeutsche Zeitung, então a filha também seguirá um caminho jornalístico. Essa transferência interna dentro da família é extremamente forte no jornalismo, pelo menos na Alemanha Ocidental. E isso naturalmente leva a um filtro social extremo. Os jornalistas, especialmente se olharmos para as posições de liderança no jornalismo alemão, são quase todos, na verdade todos, socializados na Alemanha Ocidental, de classe média alta de Hamburgo, Heidelberg, Berlim, Munique, que dominam também esse campo.
E quero mencionar um último aspecto. Se olharmos também para quem realmente forma jornalistas na Alemanha. Wer bildet eigentlich in Deutschland Journalisten aus, ne? Das ist auch ziemlich krass, weil dann sind wir auch wieder bei Isso também é bastante chocante, porque aí voltamos ao Chomsky e às relações de propriedade. Grande parte do mercado de mídia alemão, tanto impresso quanto online, ou seja, o privado, é amplamente controlado por 5 grandes conglomerados de mídia, casas de mídia. São eles Bertelsmann, Springer, Burda, Holzbrink, entre outros. E são exatamente os mesmos que representam as grandes escolas de jornalismo alemãs, ou seja, financiam e também influenciam o conteúdo, né? E isso leva novamente ao seguinte. Então temos Bertelsmann, depois temos a Academia Springer, a Escola de Jornalismo Holzbrink. E é preciso realmente imaginar que os maiores conglomerados de mídia alemães também moldam em grande parte a formação jornalística. Die journalistische Ausbildung zum großen Teil prägen. Und das ist natürlich auch ein enormer Filter. E isso naturalmente também é um filtro enorme. Quem é que consegue entrar ali? Alguém com uma postura crítica em relação ao papel da Alemanha na guerra da Ucrânia, ou um neomarxista com uma visão econômica já não consegue entrar. E assim já se tem uma seleção extremamente unilateral, e isso está aumentando cada vez mais. Também há cada vez menos pessoas de fora entrando, pelo menos nos meios de comunicação estabelecidos. Acho que até mesmo um Scholl Latour teria poucas chances hoje de seguir o caminho que ele percorreu naquela época. Enfim, vou encerrar por aqui, mas esses são alguns esboços de como vejo que essa formação de opinião, essa bolha, se explica. Para mim, essa é uma questão do nosso tempo. Como é possível que em sociedades liberais e libertárias, que originalmente não tinham censura e originalmente não tinham regras sobre como o jornalismo deve ser feito? Acho que na Alemanha, o próprio conceito de jornalismo é definido de forma que qualquer um pode ser jornalista, desde que relate algo. Isso também foi estruturado assim por causa do período nazista, para que o jornalismo fosse um campo aberto para todos que quisessem se engajar. Mas como é que, mesmo assim, acabamos caindo em uma uniformidade que se caracteriza repetidamente por uma obediência ao governo no sentido negativo? Acho que o que você explicou aqui é realmente importante. Mas sempre foi assim? Você trabalha no jornalismo há cerca de 15, 20 anos? Agora eu também preciso fazer as contas. Sim, de fato já faz cerca de 13 anos. Na sua percepção, a uniformidade aumentou? Porque na minha percepção, ela ficou mais forte do que já foi. No meu caso, é claro que, de certa forma, eu comecei trabalhando no Bundestag, onde já fazia, na verdade, trabalho de imprensa, mas isso acabou ficando demais para mim nesse contexto político. Então comecei a fazer cobertura sobre a América Latina, em uma agência de notícias, que era, de certa forma, alternativa. Ou seja, praticamente toda a minha carreira jornalística, se considerarmos a RT, embora ela deva ser avaliada de forma diferente como um meio alternativo. Mas, de qualquer forma, nunca atuei no mainstream alemão propriamente dito. Tenho amigos e conhecidos lá, por isso tenho uma certa noção de como é. Mas eu pessoalmente não posso relatar nada diretamente. Mas também, pelo que ouvi de amigos e conhecidos, já houve alguma mudança. Mas isso, na verdade, acredito que seja mais uma questão estrutural. Nos canais públicos, com certeza, há esse aumento extremamente forte dos chamados freelancers fixos. Ou seja, são jornalistas que, por exemplo, fazem reportagens para a WDR, mas não são contratados fixos. Geralmente funciona assim. Ok, vamos comprar 5 reportagens por ano de vocês, algo assim. Mas isso se baseia, por assim dizer, na boa vontade. E aí já houve uma mudança, mas eu explico isso mais por uma questão geracional, de certa forma. Por exemplo, nós temos aqui a nossa repórter sobre a Síria, Karin Lokefeld, que durante muito tempo também fez reportagens ou escreveu para a emissora pública. E então, há cerca de 10 anos,
isso acabou. Depois, acusaram-na de ser próxima demais de Assad, embora ela simplesmente relatasse sobre ambos os lados. E isso leva, esse sistema de freelancers fixos, para explicar rapidamente, leva ao seguinte. Você trabalha, digamos, para a WDR e oferece artigos ou reportagens para eles. E então o editor principal, que naturalmente é funcionário fixo, decide qual vai ser publicado. E houve épocas, acredito que até o início dos anos 2000 pelo menos, em que isso era feito assim. De qualquer forma, havia uma abertura de conteúdo maior. E em algum momento, o polegar passou a ser apontado para baixo com mais frequência, para muitos. E ou você realmente tem a coragem e diz, ok, então vou procurar outro caminho, ou você se adapta. E a maioria se adaptou. Ou seja, havia esse instrumento da dependência financeira. Porque, claro, eu penso, ok, você acaba conhecendo o editor, e aí você se adapta. Ok, esse tema e aquele tema não têm tanta aceitação. E quais temas não têm tanta aceitação? Por exemplo, com Ulrich Hein foi parecido. Ele reporta para nós de Moscou. Em algum momento ele disse, já no início dos anos 2000, que histórias do cotidiano sobre a Rússia, de repente, não eram mais aceitas. Sempre tem que haver um componente crítico. Isso pode e deve ser exigido, e eu pessoalmente não vejo problema nisso. Mas claro, fica tendencioso quando você diz, essas histórias do cotidiano, eu trago dos Estados Unidos, eu trago da França. O editor nunca diz, sim, mas nessa matéria sobre Nova York, ainda faltam uns 2 minutos com pessoas em situação de rua e decadência social. E isso, especialmente na mídia pública, eu diria de fato, essa relação de freelancers fixos e a dependência da boa vontade dos editores, além de uma nova geração de redação que internalizou mais esse jornalismo de posicionamento, é pelo menos uma explicação para o privilégio. Na área da mídia, isso é um pouco diferente. Eu também tenho mais dificuldade, porque lá existe esse tipo de alinhamento. Mas não é exatamente um alinhamento forçado. É mais uma sincronização. Ou seja, em grande parte isso já está internalizado. Por isso, tenho um pouco mais de dificuldade em encontrar uma resposta, exceto talvez esse argumento geracional. Isso pode ser comprovado empiricamente, pelo menos um pouco, que o jornalismo cada vez sendo ocupado por um meio de esquerda liberal. E tudo isso não aconteceu de forma totalmente consciente. Mas acho que são as pessoas que se interessaram por jornalismo e que também tinham o ambiente familiar adequado. Porque isso ainda é visto em parte como uma profissão sem futuro. Ou seja, você tem mais aquele contexto de uma burguesia educada, liberal de esquerda, de classe média alta, que diz, claro, vá em frente. Se necessário, o papai paga seus estudos ou sua formação. E sim, acredito que muitos fatores sociais fizeram com que cada vez mais um grupo social específico seguisse quase exclusivamente esse caminho do jornalismo. E são essas pessoas que hoje estão em posições de liderança. Ich nehme das auch so wahr, ein soziologisches Phänomen. Eu também percebo isso como um fenômeno sociológico. E até que ponto, então, a questão da ideologia, do bom jornalismo, do que se deve ou não relatar, é agora também uma questão muito forte, que talvez você também discuta com colegas que não concordam com você. Ou seja, se devemos ou não relatar certas coisas. Vamos supor, além da ideologia, o exemplo da Síria, que lá estão ocorrendo crimes contra os direitos humanos, sob a nova liderança, que está sendo reconhecida, e que o atual presidente da Síria, até pouco tempo atrás, era considerado um terrorista procurado, com uma recompensa de 10 milhões de dólares. Não fiança, mas uma recompensa pela sua cabeça. Então, são essas as coisas sobre as quais se diz, não, é melhor não falarmos sobre isso agora, porque já não se encaixa muito bem na narrativa que está em voga no momento. In die Erzählung, die jetzt im Moment gerade en vogue ist. Essa também é a questão de quão consciente isso acontece. Então, devo dizer que essa troca existe de forma bastante limitada na BPK. Uma breve digressão.
Em caso de dúvida, recebo mais um sorriso disfarçado ou uma piscadela do banco dos porta-vozes do governo, ou seja, dentro do auditório, digamos assim. Existe uma grande distância em relação a mim, especialmente por parte dos colegas alemães, é preciso dizer. Os internacionais, seja da Al Jazeera ou do New York Times, são totalmente tranquilos no trato comigo e há bastante troca. Mas, de fato, os colegas alemães mantêm bastante distância. Portanto, pelo menos nesse contexto é assim, mas existem outras possibilidades. Sim, mas aí. Agora, sobre o tema específico da Síria, acho que não é um tema que traga ganhos, então realmente as pessoas se retraem. O mesmo acontece, na verdade, com Israel-Gaza. Ähnlich ist es auch tatsächlich Israel-Gaza. Also ich kann mich wirklich an keine einzige kritische Frage. Olha, eu realmente não me lembro de uma única pergunta crítica, seja da RTL, ARD ou ZDF, sobre esse tema. Acho que eles até veem isso de forma parcialmente crítica, mas tá claro, essas são perguntas que não ajudam em nada na carreira, e por isso o assunto simplesmente não é abordado, pelo menos na coletiva de imprensa do governo. Eu realmente vejo assim, quase toda a área do Oriente Médio é, quando possível, simplesmente, bom, não dá para dizer que é silenciada, mas não são feitas perguntas. Isso talvez também mostre que não é mais tão relevante, pelo menos no que diz respeito à cobertura sobre a Síria. E no já mencionado caso de Gaza e Israel, acho que realmente existe um medo de que com uma declaração errada, que a relação custo-benefício para muitos jornalistas não compensa, e por isso simplesmente se silenciam sobre o assunto. E como você vê agora o papel da mídia alternativa? O fundador do Nachdenkseiten, Sr. Albrecht Müller, escreveu muito sobre isso, sobre a manipulação da mídia, os 16 diferentes tipos de manipulação, desde framing até wording e assim por diante. Enquanto agora na mídia alternativa, encontramos, na verdade, uma grande variedade, tanto de reportagens quanto de opiniões. Então, na sua opinião, isso é o futuro do jornalismo nas redes sociais? Ou o jornalismo tradicional dos grandes veículos da capital vai acabar prevalecendo mesmo assim? Großen Blätter und so weiter, wird er sich schlussendlich trotzdem behaupten? Sim, ele certamente vai se manter. Há financiamento cruzado suficiente, inclusive por parte do governo federal. Se olharmos por volume de dinheiro, ou seja, por subsídios cruzados que circulam, é gigantesco. E acredito que isso vai continuar. O campo está ficando mais diverso, nisso você tem toda a razão. Mas se olharmos, por exemplo, para os Nachdenkseiten, que já são considerados um meio alternativo relativamente grande e de grande alcance, embora meio alternativo geralmente seja uma atribuição externa. Se todos realmente se veem como alternativos, já é outra questão. Mas nossa equipe editorial é composta por 3 editores fixos. E ao redor disso, digamos assim, somos uma equipe de 10 pessoas. 10 pessoas. Isso em muitos outros meios de comunicação é apenas um turno no sistema de rodízio. E quando se olha para o todo, percebe-se claramente a mudança. Também porque até mesmo os Nachdenkseiten, com 3 editores fixos. E o que quero dizer é que não só os Nachdenkseiten, mas a maioria dos chamados meios alternativos, estão organizados de forma muito diferente em termos de pessoal. Ou seja, muito pior do que os grandes meios de comunicação estabelecidos. E claro, também do que os próprios Nachdenkseiten. Não é algo único, mas relativamente único, acredito eu, é o fato de que nos financiamos exclusivamente por meio de pequenas doações. E isso, acredito, é algo que naturalmente também tem seus limites. Ou seja, isso ajuda a financiar uma equipe de cerca de 10 funcionários no total, e já acho isso impressionante. Mas não há muito espaço para crescimento se realmente dependermos apenas desse modelo baseado em pequenas doações. Existem alguns outros meios alternativos, mais localizados no campo liberal de direita. Na maioria das vezes, há talvez um multimilionário austríaco, alemão ou suíço por trás, que de alguma forma injeta dinheiro. Mas mesmo que haja alguém que coloque 5 milhões por ano com facilidade, isso está, é claro, em um contraste gritante, ou seja, em oposição às quantias com as quais a Spiegel, ou também a Focus,
e nem estamos falando de ZDF, ARD operam. Por isso eu diria que, financeiramente falando, ainda existe um abismo gigantesco, como diriam em espanhol. Acho que isso não vai se resolver tão cedo. Se você calcular isso, ou seja, quantos recursos os meios de comunicação alternativos investem e qual alcance eles conseguem com isso, a situação já parece bem diferente. Eu diria que são de fato desenvolvimentos bastante surpreendentes. E isso é especialmente visível nas redes sociais. Por exemplo, o Spiegel Online. Nem sei quantos seguidores eles têm, mas digamos que sejam 2 milhões. E quando você vê o alcance que eles geram, é bem limitado. Existem muitas pessoas individuais no X ou em outras plataformas sociais que conseguem um alcance significativamente maior. Ou também se compararmos os vídeos deles com os produtos que, por exemplo, a ARD produz no YouTube, isso nem dá para comparar. Mas o que eles fazem lá, ou seja, as contribuições políticas da ARD no YouTube, por exemplo, isso é ridículo em termos de custo-benefício. Muitas dessas coisas ficam no máximo na faixa de 4 ou 5 dígitos. Com certeza, algo está mudando aí. Mas essa posição hegemônica, embora esteja sendo atacada e se fragmentando, talvez seja uma palavra forte demais. Então já existem algumas mudanças, mas acredito que na sua orientação principal, eles conseguirão manter sua força. Sim, realmente é muito difícil competir contra esses bilhões em recursos, sejam eles de impostos ou de outras fontes. Na sua opinião, o que os meios de comunicação tradicionais podem produzir, que está simplesmente fora do alcance de mídias como os Nachdenkseiten? Se houvesse um orçamento de milhões, eles fariam esse tipo de produção. Mas isso simplesmente não é possível. Que categorias existem nesse caso? Documentários? O que os grandes podem fazer que os pequenos simplesmente não conseguem, por falta de recursos? Sim, por exemplo, o que ainda é realmente, eu diria, formador de opinião, são naturalmente os grandes telejornais. Pode-se fazer piada com o Tagesschau o quanto quiser, mas uma parte da geração boomer, e além dela, é um público de milhões e continua sendo uma referência para muitas pessoas. Então, telejornais, e até mesmo no que diz respeito à liderança de opinião ainda mais forte, esses talk shows ou formatos de debates políticos. Existem também iniciativas e tentativas nesse sentido no espectro da mídia alternativa. Mas mesmo que haja um milionário suíço ou austríaco que apoie um pouco, eles não têm como comparar isso com programas como o da Maischberger, do Lanz e outros. E eu acho isso, por assim dizer, quase o mais interessante, porque realmente está se tornando cada vez mais unilateral em relação a quais convidados são permitidos e quais não. E aí eu vejo, mas realmente só teoricamente, porque isso exige muitos recursos, organizar algo assim toda semana, convidar os participantes, remunerá-los adequadamente, além de toda a infraestrutura técnica e o espaço físico. Mas eu acho que esse seria o projeto mais interessante. Quero dizer, houve a iniciativa Ken FM, que me mostra que de vez em quando isso foi possível, mas construir isso de forma sustentável, para que você realmente tenha um formato assim toda semana, com uma política de convites e de debate realmente ampla, eu acho isso o mais interessante. E acredito que isso realmente faria diferença no que diz respeito à demanda por informação de um público amplo, e também mostraria de quantos pontos de vista diferentes se pode abordar os mais diversos temas. Ainda existe esse talk show no Hunger. Acho que é um formato austríaco que tenta fazer isso. Mas, de fato, sim, mais do que tentar. Acho que, claro, também existe um certo viés político no Talking Hunger. Mas eles conseguem, muitas vezes, oferecer uma abordagem de opiniões muito mais ampla do que grande parte da mídia pública ou mesmo das grandes mídias privadas. Você acha que as instituições públicas podem voltar a um estado anterior? Que esse momento ideológico talvez um dia também chegue ao fim?
dann irgendwann auch wieder vorbei sein wird. Oder ist das einfach eine zu optimistische Hoffnung? Ou será que isso é simplesmente uma esperança otimista demais? Sim, quero dizer, ainda somos humanos e sociedades humanas, cuja dinâmica eu também não subestimaria. Mas na situação atual tenho dificuldade. Mesmo nas conversas que tive nos últimos anos, às vezes com representantes relativamente de alto escalão, geralmente já aposentados da radiodifusão pública, eles diziam, às vezes revirando os olhos, esse lugar não dá mais para reformar. A ideia em si, de ser público, eu até acho boa, mas isso é tão... Ou seja, até mesmo apoiadores explícitos do sistema básico da mídia pública disseram, do jeito que isso se desenvolveu, não dá mais para reformar. Olha, eu nem sei se concordo com isso, mas essas foram, na verdade, quase unânimes as respostas que recebi de ex-funcionários do setor. Também é preciso considerar que, em parte, isso depende de pessoas específicas. Se entrar um novo diretor, consigo imaginar que, pelo menos em alguns pontos, especialmente em certos formatos de talk show, pode-se dizer, ei, vamos abrir isso para um público muito mais amplo. E, de fato, muitas vezes há idealizações. E estou longe de idealizar a República de Bonn. Eram outros tempos. Mas eu acho que naquela época ainda havia uma abertura para um espectro de opiniões muito mais amplo do que encontramos hoje em dia. Então, agora estou realmente me restringindo ao formato de talk show. Ja, und das Meinungsspektrum ist auch aus meiner subjektiven Perspektive enger Sim, geworden. e o espectro de opiniões também ficou mais restrito do meu ponto de vista subjetivo. Ou seja, o corredor de opiniões está mais estreito do que já foi antes. Você tem receio de que a censura possa voltar à Alemanha, além do caso da RT, por exemplo, que haja uma repressão contra mídias online? Vimos nos Estados Unidos como houve a ideia do governo Biden de praticamente criar um Ministério da Verdade e monitorar as redes sociais, e como isso foi feito, inclusive no Twitter, que também foi filtrado, mais ou menos diretamente, pelo governo. Como você vê o risco desse tipo de censura na Alemanha e na Europa? Die Gefahr solcher Zensur in Deutschland und Europa. Então, só para voltar ao seu discurso rapidamente, esses Twitter files, se eu perguntasse agora a colegas aqui na Alemanha do mainstream, se continuarmos usando esse termo, acho que muitos nem têm isso em mente. Na verdade, foi um escândalo gigantesco que não foi abordado de forma alguma, pelo menos no contexto da grande mídia. Mas, deixando isso de lado, a pergunta seria, você pode repetir a pergunta? Então, se você tem motivos para temer que a censura aumente e que a repressão também possa chegar às redes sociais. Eu sempre rejeitei isso um pouco como sendo exagerado por muito tempo, talvez também um pouco por autoproteção interna, mas também porque acredito que ainda não chegamos a esse ponto. Mas atualmente, as determinações de censura, especialmente impulsionadas pela OEOE, já estão aumentando a tal ponto que eu penso, ufa, sim, o último caso foi esse atual. Acho que o 17º pacote de sanções contra a desinformação russa, onde 2 Series MOs foram mass angegrode. Massiv sanktioniert worden. Und dann gibt's aber einen dritten Fall, der ist weit weniger bekannt. Das ist Então há um terceiro caso que é bem menos conhecido. Trata-se de um alemão que possui um portal de mídia e que agora foi severamente sancionado no mesmo pacote de sanções. Mas nem mesmo porque ele teria de alguma forma feito propaganda para a Rússia, ou seja, realmente entre aspas, no sentido da narrativa da UERE, mas sim porque foi acusado de ter noticiado sobre manifestações pró-Palestina na Alemanha. E com isso, ele teria indiretamente apoiado as tentativas da Federação Russa de desestabilizar a Europa e a Alemanha, ou de retratá-las como desestabilizadas. E essa pessoa, quero dizer, vive na Alemanha com 3 filhos, não tem mais acesso às suas contas, não pode mais receber ou fazer pagamentos, não pode pagar aluguel, nem advogados, e não pode nem sair da Alemanha, nem entrar no país. Und kann Deutschland weder verlassen noch einreisen. Und das sozusagen mit der Begründung, weil E isso, por assim dizer, com a justificativa de que ele relatou de forma enigmática
algo que não agrada ao governo alemão. Ainda não está sendo aplicado, por assim dizer, esse martelo das sanções contra a Rússia. E eu acho isso um exemplo extremamente flagrante, porque com esse argumento de que ele estaria com sua cobertura indiretamente fazendo o trabalho da Federação Russa, na verdade se pode sancionar qualquer cobertura crítica. Também se pode dizer que um relatório sobre medidas contrárias aos trabalhadores, no contexto da virada dos tempos, e a alocação de certas quantias no orçamento de defesa alemão, também seria nessa lógica um apoio indireto ao regime russo. Narrativa de propaganda. E que algo assim seja possível, sem qualquer resistência. Quero dizer, não há nenhuma sentença judicial contra ele. Harper e Lipp também não. Mas o que quero dizer é que eles pelo menos, entre aspas, o que significa pelo menos, mas eles não são diretamente afetados por isso. Mas o fato de que você pode ser sancionado dessa forma na Alemanha, com essa justificativa, estou me repetindo agora, de ter contribuído indiretamente com algo para alguma coisa, isso é realmente Orwell 2.0 por excelência. Orwell 2.0 par excellence. Então, é terrível em tantos níveis diferentes que realmente é difícil até colocar isso em palavras. Porque mesmo que esse senhor se chame Dogo, certo? Dogo, isso mesmo. Mesmo que o senhor Dogo tivesse espalhado narrativas pró-russas, isso ainda estaria, na verdade, protegido. Mas ele nem fez isso. Ele simplesmente filmou e divulgou protestos, e é disso que o acusam. E o fato de que agora, aqui na Europa, ou seja, na UE, temos esse fenômeno de que a UE, de cima para baixo, impõe sanções contra jornalistas indesejados, e de forma realmente brutal, violando direitos humanos, sem decisões judiciais ou qualquer outra coisa. E então a Alemanha simplesmente implementa isso, ou os Estados-membros também implementam. Isso é extremamente problemático. E você sabe se o Sr. Dogo vai recorrer contra isso? Porque, na minha opinião, ele deveria poder processar imediatamente no Tribunal Europeu dos Direitos Humanos contra uma violação tão clara de seus direitos fundamentais. Mas o fato de que contas, etc., estão congeladas é, claro, uma limitação financeira. E então também é assim. Contra sanções desse tipo, na verdade, nem se pode recorrer judicialmente. E mesmo que pudesse, seria um processo de vários anos. Mas esse é justamente o aspecto perverso desse tipo de sanção, que interfere de forma massiva nos direitos fundamentais. A UE, na verdade, nem deveria ter esse poder. Interferências em direitos fundamentais deveriam ocorrer, no caso concreto agora na Alemanha, apenas por meio de leis alemãs, legitimadas pelo Bundestag. E nada disso está presente. E aí está o absurdo, como a UE, assim como no caso da proibição da RT, impõe algo que de fato ela nem tem permissão legal para fazer, mas ninguém se importa. E agora no caso do Sr. Dogo, há também o quase completo silêncio dos colegas. Bem, na verdade, eu não conheço um único exemplo de um jornalista da grande mídia que tenha problematizado isso de alguma forma. E agora vem o seguinte: o Sr. Dogo administra, ou administrava, com a web mídia, um portal de mídia que se entende explicitamente como de esquerda. Ou seja, temos então, digamos, os libertários de direita, as classificações nem sempre são precisas, mas vou colocar assim, os meios alternativos libertários de direita, que, por causa da orientação política dele, acredito que também não se interessam pelo caso. E o fato de que uma intervenção tão extremamente flagrante nos direitos fundamentais seja aceita de forma tão despreocupada por todos, só porque a princípio não os afeta diretamente, eu acho realmente chocante. E, para ser sincero, não faz um bom retrato do cenário da mídia alternativa, que tenta, em grande parte, ignorar o caso. Para mim, isso também parece um balão de ensaio da UN, para ver se conseguem passar esses três e se isso funciona assim tão facilmente. Porque já houve situações, como a mãe do Sr. Prigozhin, que foi sancionada e recorreu, com base em direitos humanos, acho que até no Tribunal Europeu dos Direitos Humanos, e ela ganhou. Ou seja, o tribunal disse que a UER não podia fazer isso.
Você sabe se esses 3 cidadãos sancionados, ou seja, 2 alemães e o colega germano turco, se eles estão recorrendo contra isso? Kollege, ob die etwas, also irgendwie dagegen vorgehen? Bem, eu sei que eles estão planejando isso. Quão concreto isso é, não posso dizer agora, mas sei que todos os 3 realmente estão tentando, mas devido às restrições financeiras, etc., isso acaba sendo relativamente difícil. Mas de qualquer forma, eles vão tentar, ou pelo menos querem tentar. Esse é o status que eu tenho. Und die, vielleicht noch als eine E talvez mais uma última pergunta. Qual é o estado geral do jornalismo na Alemanha, mas também na Europa de língua alemã, incluindo Suíça e Áustria? Onde você sente que ainda existem mais liberdades e onde ainda se pode ler a maior variedade de opiniões? Você quer dizer em relação a países específicos? De forma geral. Na Europa de língua alemã, para onde se deve ir se quiser se informar de maneira abrangente? Ou você, para onde vai quando quer se informar de forma completa? umfassend informieren möchte. Oder Sie, wenn Sie sich umfassend informieren wollen. Ländermäßig würde ich mich schwer. Olha, em relação a países, eu teria dificuldade em me posicionar. Tendencialmente, eu diria Suíça, mas mesmo lá já se ouvem coisas que não soam tão positivas. Por isso, eu diria que não me atreveria a fazer um julgamento sobre a cronologia dos países. Quanto a projetos de jornais, eu diria que o Berliner Zeitung ainda tenta manter o espectro de opiniões mais amplo. Se pensarmos nos esquemas clássicos de esquerda e direita, acho que lá você encontra tanto editores claramente de esquerda, quanto aqueles que se identificam como conservadores de direita ou libertários de direita. Als auch irgendwie rechtskonservativ, rechtslibertär verstehende Redakteure zusammen und das scheint ja auch soweit zu funktionieren. Finde ich bei Berliner Isso parece funcionar até certo ponto. den Meinungshorizont mit Acho que, pelo menos no Berliner Zeitung, o espectro de opiniões é o mais amplo que existe atualmente no espaço de língua alemã. Na Suíça, eu diria que também há um certo viés, mas no geral acho que a Weltwoche tem uma abordagem bastante ampla, mesmo com uma equipe relativamente pequena. A NZZ, dentro dos meios de comunicação estabelecidos, oferece hoje em dia pelo menos mais diversidade de opiniões do que talvez o equivalente alemão, a FAZ. Não dá para comparar exatamente um a um, mas se eu comparar a FAZ e a Süddeutsche com a NZZ, ainda vejo mais espaço para diferentes ideias na NZZ. da schon noch mehr auch geistigen Spielraum. Und dann kommt natürlich, was so E sim, e aí entram, claro, quando se trata de fontes de informação, todas as redes sociais, ou seja, onde realmente depende da competência midiática de cada usuário. Então, digamos no Telegram, acredito que para se formar uma opinião sobre a guerra na Ucrânia, realmente os canais mais radicais de blogueiros de guerra, russos e ucranianos no Telegram, se você os compara, você chega a achar uma visão bastante interessante. Ou seja, pelo menos informações diretas, e eu diria, especialmente sobre acontecimentos de guerra ou também sobre Israel-Gaza. Acho que no Telegram, se você consegue contextualizar tudo isso, é possível se informar de forma muito mais abrangente do que se eu recorresse agora à DPA. umfassend informieren kann, als wenn ich jetzt auf die DPA zurückgreife. Certo, sim, eu também vejo dessa forma. Para se informar de maneira abrangente, infelizmente hoje é preciso fazer o trabalho árduo e realmente ler as fontes, o que acaba sendo um problema em relação ao tempo disponível das pessoas. Zeitressourcen der Menschen. Jeder kann das, man hat einfach nicht die Zeit, man muss ja noch arbeiten. Simplesmente não se tem tempo. Afinal, ainda é preciso trabalhar, ainda é preciso de alguma forma ganhar dinheiro. Então, como jornalista, isso faz um pouco parte do trabalho. Mas esperar que de alguma forma o engenheiro diplomado na Bosch ou o operário da linha de montagem na Vedavo, depois do seu turno de 8 horas, ainda tire tempo, como eu descrevi agora, para vasculhar canais do Telegram, e isso é simplesmente ilusório. A pessoa tem família, vida privada, e isso, acredito, leva indiretamente ao fato de que, em caso de dúvida, mesmo sendo crítico, a pessoa simplesmente não tem mais energia, além de assistir ao noticiário de 15 ou 20 minutos para consumir muitos outros meios de comunicação. Viele andere Medien zu konsumieren. Ja. Also drum, da haben Sim, então para isso, os grandes meios de comunicação também teriam a função de servir como um filtro,
e apresentar algo de forma que, em 30 minutos, se possa ter uma boa visão geral. E quando isso passa a ir apenas em uma direção, acabamos tendo um problema social, que infelizmente estamos enfrentando no momento. Mas é por isso que fico feliz que existam pessoas como o Sr. Varweg. Quem quiser ler mais de você, certamente deve seguir sua conta no Twitter e dar uma olhada na Denksite. Noutras plataformas onde você escreve. Vorbeigehen, gibt es sonst noch Plattformen, auf denen Sie schreiben? Nee, also bei mir beschränkt sich No meu caso, isso se limita bastante aos Nachdenkseiten. Os vídeos da coletiva de imprensa do governo podem ser assistidos no YouTube e no Shix. Mas além disso, é claro que a gente também deve consumir outras fontes além do Varweg. Das ist natürlich für die Isso é claro para aqueles que quiserem te acompanhar. Vou colocar os links na descrição do vídeo. Sr. Florian Varweg, muito obrigado pelo seu tempo hoje. Muito obrigado. Saudações cordiais. Tchau.